Olá, gente! Faz um tempo para gravar esse vídeo e hoje eu queria testemunhar, algo poderoso, extraordinário que aconteceu na minha vida no último jejum de 21 dias que nós tivemos na nossa igreja. Na nossa igreja nós temos uma campanha de jejum de 21 dias muito poderosa e em setembro do ano passado aconteceu algo extraordinário na minha vida e eu quero compartilhar com vocês esse testemunho. Desde os meus 13 anos de idade, eu tive muitos problemas com a minha coluna. Eu praticava muitos esportes, era super esportista quando adolescente e tal, mas infelizmente, num dos jogos de basquete, eu acabei sentindo muitas dores na coluna, fui pro hospital e aí a gente percebeu que tinha um desvio na coluna e o médico ele passou os tratamentos e ali eu comecei a minha rotina de tratamentos com a coluna, que não foram poucos. Foi muita fisioterapia, RPG, acupuntura, exercícios físicos, tudo que os médicos passavam eu sempre fiz, eu sempre fui muito obediente à questão dos médicos. E mesmo sendo obediente, infelizmente, às vezes numa virada de tempo, às vezes com algum esforço, às vezes por carregar peso, mochila, adolescente, aquela questão toda, eu às vezes ficava travada. Então minha coluna ficava completamente travada e isso me impediu de fazer muitas coisas. E ali eu fui começando a ficar um pouco receosa de alguns movimentos, fui ficando um pouco medrosa de passar por aquela situação de novo, de passar por aquelas dores de novo. E ali eu fui parando de praticar esportes, fui mudando a minha rotina, fui mudando todas as coisas na minha vida por conta deste problema. E quando eu fiquei adulta, eu mudei de profissão, me converti, me tornei professora de música. E professor, principalmente no infantil, é uma rotina bem pesada, Então a gente senta no chão para cantar com as crianças. E com essa rotina, mais os materiais que eu carregava, mais abaixo, levanta, eu acabei tendo uma hérnia de disco na lombar. Essa hérnia acabou me impedindo de fazer muitas coisas e eu passei 7 meses num tratamento intensivo porque eu tinha muita dificuldade de andar. A cada vez mais eu estava ali perdendo os movimentos, começava a dar choque nas minhas duas pernas, eu pisava no chão, parecia que tinha facas entrando pelo meu pé e era uma dor insuportável, eu não conseguia andar e ali eu tentei fazer diversos tratamentos que não surtiram efeito, até a gente chegar no consenso de que era melhor fazer uma cirurgia para colocar uma pequena prótese, um pequeno extensor para poder aliviar essa questão e eu poder voltar a andar. Depois desse período, eu fiz a cirurgia, consegui voltar a andar, só que essa prótese ela tinha umas questões, eu não podia fazer movimentos muito bruscos, eu não podia fazer atividades de alto impacto, porque ela poderia sair do lugar. Era um risco que nós sabíamos, eu sabia que eu teria que trocar essa prótese algum tempo depois, mas foi a melhor opção que os médicos tinham naquele momento. Fiz essa primeira cirurgia e, infelizmente, na pandemia, eu acabei me acidentando em casa. Eu escorreguei, caí e essa prótese ela saiu do lugar. E eu tive que fazer uma nova cirurgia de urgência e coloquei uma prótese fixa. Então foram mais 3 meses aí desse processo também de dores intensas, tentando da melhor forma corrigir o problema. Mas, como eu já tinha uma prótese, foi mais um processo para colocar essa segunda prótese, que foi extremamente dolorido. Todo esse processo de reabilitação também foi bem desconfortável. Essa prótese fixa, ela já me deu mais mobilidade, já recuperei alguns movimentos, já comecei a ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas, às vezes, eu tinha novamente problemas travando a coluna, em virada de tempo eu sentia muita dor. Tudo piorou no meu primeiro ano de casada. E é por isso que eu fiquei tanto tempo afastada das redes sociais, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer postagem, de produzir conteúdo. Então foi um ano assim de muita reclusão, porque eu mal conseguia me sentar. E eu não me imaginava me ver nessa situação novamente, com meu marido fazendo tudo pra mim, porque eu não conseguia passar um pano no chão, eu não conseguia lavar uma louça. Era muito frustrante e foi muito terrível esse processo. Agora com uma outra pessoa passando isso comigo e você não tendo o que fazer, uma sensação de impotência muito grande. Voltei a tomar doses muito fortes de medicação, morfina, tramadol, todas essas medicações que fazem muito mal ao organismo. Eu também não estava bem emocionalmente, porque eram dores intensas 24 horas por dia e eu já estava ficando desesperada. Os médicos já estavam considerando fazer uma nova cirurgia para poder corrigir o problema. E foi muito terrível pensar nisso de novo. E como diz aquele louvor, cheguei ao fim de mim mesmo. Foi exatamente nesse lugar que eu me vi no ano passado. Eu cheguei num ponto que era tão insuportável que às noites eu dormia e eu ficava pedindo para Jesus me levar. O meu marido me acordou várias vezes porque eu estava chorando, eu estava clamando para Jesus me levar porque eu não estava suportando as dores. E eu não queria vê-lo daquela forma, ele estava muito abatido também, ele mal dormia comigo, tendo que me levar no hospital direto. Naquela situação que não tínhamos o que fazer, passamos por muitas provações juntos. Mas ele permaneceu em fé, sempre orando por mim, sempre estando ao meu lado. Foi um parceiro, assim, realmente que o Senhor enviou e que me faz muito feliz, O posicionamento dele em relação a isso foi extraordinário. Então chegou um dia, nós chegamos no jejum de 21 dias do ano passado, em setembro, e no segundo dia de jejum eu estava no hospital novamente com crise, com dores fortes, e eu me lembro que eu mal conseguia falar de tanta dor, só chorava. E eu sentada na cadeira de rodas, e então eu disse para Deus: Senhor, eu não aguento mais viver assim.
E eu disse a ele: ou o Senhor me leva, ou o Senhor me dá boas condições para eu poder viver nessa terra e cumprir o seu propósito. O Senhor me chamou para dar aula, eu não estou conseguindo. O Senhor me chamou para ministrar, eu não estou conseguindo. O Senhor me chamou para liderar, e eu não estou conseguindo. Eu preciso de boas condições para eu conseguir viver. Eu já orei tantas vezes para ser curada, e o Senhor não me curou. E está tudo bem. Eu vou continuar te amando, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar fazendo tudo o que for possível, tudo que estiver ao meu alcance. Mas nesse momento eu não estou conseguindo. E eu fiz essa pequena oração e os médicos me levaram, me deram as medicações, e aí eu voltei para casa e fui repousar. E eu mal sabia que o milagre estava às portas. E no dia seguinte eu acordei me sentindo bem, mas eu achei que eram as questões dos medicamentos que eu tomei, e levantei. Consegui me alongar, o que eu não estava conseguindo há muito tempo. E o meu marido olhou e falou: você tá bem? Eu falei: eu tô ótima. Me alonguei e fui seguir a minha rotina. No dia seguinte, a mesma coisa. No dia seguinte, a mesma coisa. Isso tinha sido numa quinta-feira. Quando chegou no domingo, no culto de celebração, era a minha escala do louvor. E até na minha escala, nós estávamos tomando uma série de cuidados para eu conseguir ministrar o louvor. Então, eu ficava sentada no momento do ensaio, eu não fazia muitos movimentos bruscos para não correr o risco de travar antes de subir. Eu só levantava mesmo na hora de ministrar. E muitas vezes eu me apoiava nos pedestais para eu não cair. E tinha que ministrar com as letras por conta das medicações. Às vezes minha mente embaralhava e eu não conseguia me lembrar das letras das canções. Enfim, tinha todos esses cuidados para eu conseguir fazer o louvor, isso quando eu conseguia, né? Então foi um período assim muito terrível. Só que nesse dia eu tava tranquila, eu não me sentei em nenhum momento. Fiz o ensaio todo, a cadeira ficou lá, mas eu nem sentei. E aí começou o período do louvor e eu ministrei. E aí, enquanto eu estava ministrando, o Senhor estava me lembrando de que eu não me sentei, de que eu estava bem. Há quantos dias aquilo estava acontecendo? Então, ali eu caí em si e eu comecei a chorar emocionada. Eu falei: eu fui curada, eu fui curada, eu fui curada. E aí o pastor estava perto, eu falei: pastor, eu fui curada. E ele falou: como? E aí eu comecei a contar para ele tudo que eu estou compartilhando com vocês aqui. E ele falou: glória a Deus. Mas era um glória a Deus com um pouco de dúvida, eu senti. Mas eu entendo, né? Foram muitos anos, foram 26 anos passando por esse processo de doença na coluna, enfim. Eu entendo a cabeça das pessoas, né? E eu me lembro que no dia seguinte em casa eu tava agachada limpando a sujeirinha do box. E o meu marido chegou e olhou e falou: nossa, amanhã como que vai ser? E no dia seguinte eu levantei bem. Eu fui viajar e consegui dormir no colchão, no chão, sem problema nenhum pra me levantar. Enfim, acordando disposta, acordando com energia, acordando sem dor. Isso é indescritível e maravilhoso. Tô ótima, eu retornei a trabalhar em setembro, então a agenda tem estado bem desafiadora, puxada, mas eu tenho conseguido fazer todas essas coisas. Eu tenho sido realmente restituída, né? Eu fui restituída na minha saúde, agora o Senhor está restituindo a questão do trabalho, e tudo isso é para glorificar o nome de Deus. Então nada é impossível. Eu passei 26 anos lutando com um problema, mas eu não deixei de amar o Senhor, eu não deixei de adorar o Senhor, eu não deixei de fazer tudo aquilo que Ele me comissionou. Não deixei que o estresse com essas questões, a amargura, essas coisas tomassem o meu coração. Eu sempre tive o meu coração para o Senhor. Então eu não sei qual é a situação que você tem passado, né? Quais são as suas lutas, mas eu sei o Deus ao qual eu sirvo. E esse é o Deus que faz milagres. O mesmo Deus que fez esse milagre na minha vida é o mesmo Deus que pode fazer esse e muitos outros milagres a todo aquele que crê. Então creia no poder transformador do Senhor. O Senhor Jesus é o único que tem poder para curar, para libertar de todo mal, de toda doença, seja ela física, como foi no meu caso, seja ela na alma, né? Seja ela depressão, seja ela angústia, seja o que for. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então esse é o Senhor. Eu queria muito compartilhar esse testemunho, conseguir parar para gravar e glorificar o nome dele. Espero que tenha tocado o seu coração, espero que tenha te inspirado a crer no nosso Deus que faz milagres.